Olá, sejam todos bem-vindos. Já olharam pela janela e sentiram o vento bater em meio ao seu rosto naquela noite onde não consegue dormir? Tomem cuidado, pois pode ser um saci te vendo tentar cair no sono, querendo aprontar com você e te ver enlouquecer. Não acredita? Então vem comigo, pois vamos contar uma história. Mas antes, se inscrevam no canal para não perder nenhum de nossos conteúdos. Vídeos novos toda quinta e sexta. E deixem o gostei, pois a lenda que vamos contar hoje vocês não irão encontrar em lugar nenhum. Prontos? Então se sente no sofá e se acomode bem, pois vamos te contar uma história. Todos devem conhecer a lenda do menino ardiloso e travesso que cruza as matas e as cidades em seu redemoinho de vento, trazendo destruição e traquinagem por onde passa. De fato, sua história é tão antiga quanto os próprios indígenas. Dizem que ele nasce sempre em meio a uma lua cheia, no meio do caule do bambu, e só sai de lá aos 7 anos. Nessa idade, o saci começa a fazer suas travessuras, que vão desde um simples bagunçar de pratos até queimar as casas e rir como se fosse uma brincadeira. Ele vive até os 77 anos, que é quando morre de causas naturais. Mas não se engane em pensar que só existe um dele na mata. Muitos dizem que nascem em diversos cantos diferentes e sempre aos montes, como um verdadeiro ninho. Outros alegam jurando de pé junto que viram esses ninhos com seus próprios olhos. Mas uma coisa é clara, por onde ele passa sempre deixa um rastro de destruição. Os causos de avistamentos dessa entidade variam de região para região do Brasil, mas em umas cidades em especial são mais recentes, como o caso da cidade de Botucatu, um município de São Paulo. Outros registros datam de interiores mais isolados, como é o caso de Pentecoste, no Ceará, e outros em Minas Gerais. O fato é que avistamentos dessa criatura estão cada dia mais recorrentes, assim como outras lendas famosas, mas isso será assunto para outro vídeo. O importante é que, acompanhado dessas aparições, surgem também as histórias de moradores que alegam ter visto essa criatura tão famosa. E é um desses relatos que hoje vamos contar. Recomendamos que acendam as luzes. Não vão querer tomar nenhum susto. Ou vão, se forem corajosos e deixarem as luzes apagadas. Façam sua escolha. Prontos? Foram avisados. O homem e o cachimbo, seu Francisco, é um homem humilde do interior do Ceará. Mora com sua esposa e seus 2 filhos pequenos, Cauã, de 7 anos, e Pedro, de 5. Trabalha no roçado de 8 da manhã até as 2 da madrugada, sempre voltando para casa no meio da alvorada, quando só o som dos cachorros latindo é o que se pode ouvir. Em um desses dias normais, seu Francisco voltava do trabalho. Só que esse dia foi um pouco mais corrido e ele acabou por cruzar as estradas de terra de Pentecoste mais tarde do que deveria. Como viajava sozinho e já era tarde da noite, seu Francisco ficava atento por onde passava, já que ficava com medo de assaltos e qualquer outra coisa que poderia aparecer em seu caminho. Foi no meio de suas andanças, quando já estava a alguns quilômetros de casa, que ele viu caído no chão um cachimbo marrom avermelhado, ali jogado pela estrada. De imediato ele parou a carroça e desceu para ver aquilo mais de perto. O cachimbo ainda estava quente, tendo um pouco de seu fumo ainda queimando lá embaixo, no finalzinho da cunha. O cheiro que saía dele era uma mistura amarga de erva cidreira com algo que parecia muito raízes fortes arrancadas do chão. Ele experimentou para ver qual era o sabor. Logo as raízes amargaram em sua garganta e ele logo cuspiu e jogou o cachimbo bem longe, dentro de sua carroça, o levando para casa. Quando chegou lá, colocou o pequeno objeto em uma caixa de sapato e o guardou na gaveta.
Depois disso, Francisco fez o que sempre fazia. Tomou um bom banho, comeu o que sobrou da janta que sua esposa havia deixado para ele e foi se deitar na cama para tentar descansar o resto de sono que ainda tinha. Porém, mal sabia ele que estava prestes a cometer um dos piores erros de sua vida. A primeiro, teve um sonho horrível sobre sua família toda se caindo na cacimba e lá ficando sem ele poder ajudar. Conseguia ouvir exatamente os gritos pedindo por socorro, enquanto a água subia mais e mais. Logo depois disso acordou sem saber onde estava, o coração batendo a mil, quase saindo de seu peito. Nesse dia, ele acordou atrasado para o trabalho e rapidamente correu para se ajeitar e sair. Mas quando realmente abriu os olhos e percebeu o seu redor, tudo estava mudado. A casa parecia ter sido torrada em cinzas. Tudo estava queimado. Somente a cama e ele haviam sobrado para contar a história. Do lado de fora, sua família ainda o esperava preocupados. Muitos vizinhos traziam os baldes de água para tentar ajudar no incêndio, apagando o resto das faíscas de fogo que ainda haviam sobrado. Lá em cima, Francisco conta que permaneceu ainda por quase meia hora, somente olhando para cima, como se estivesse tomado por algo que nem ele mesmo sabia o que era. Mas seus olhos conseguiam ver bem a figura que lá em cima do telhado ria em alto e bom som, gritando e às vezes praguejando palavras de baixo calão. Xingamentos e risadas altas que tomavam os ouvidos de Francisco. Ele não sabia o que era aquilo, pois não sabia o que realmente conseguia ver. Mas logo seus olhos se abriram e ele pôde ver um menino alto, esbelto, cor de carvão, com uma perna só gritando para ele, olhando com raiva para ele, esticando as mãos como se quisesse esganar o pobre velho. "Você tem algo que é meu?", gritou ele. Embora tenha sido uma frase simples, seu Francisco relata que ouviu como se fosse um grande coro falar tudo ao mesmo tempo e só conseguiu entender porque a entidade permitiu, além de seus ouvidos terem estourado de uma vez só, o deixando quase surdo. Quando seu Francisco ouviu aquilo, ele correu até a gaveta da cômoda que ficava perto de sua cama e tirou da caixa de sapatos um pequeno cachimbo. E mesmo com a boca tremendo de medo, ele falou: "É isso", disse levantando o cachimbo para o alto. Uma forte ventania bateu sobre seu rosto. Nesse momento, todos, inclusive Francisco, relatam que viram ele voando do chão até o teto do telhado, juntamente de uma forte ventania que deu naquele momento. Lá de cima, eles não conseguiram ouvir e nem entender nada. Só viram o pobre velho conversando sozinho com o vento e logo entregando alguma coisa que saiu voando no ar e logo desapareceu sem deixar rastro nenhum. Depois disso, a vida do pobre velho foi mudada para sempre e ele foi embora dali junto de sua família. Mas, segundo ele, nunca mais conseguiu construir novamente a casa e nunca se esqueceu daquele encontro terrível que teve com a criatura. Hoje em dia, seu Francisco vive de sua aposentadoria, mas nunca mais voltou a escutar como antigamente. E ele diz que ainda sonha de vez em quando com um saci, rindo da sua cara e ameaçando queimar tudo de novo. E então, o que acharam do relato que trouxemos hoje? Já aconteceu com você histórias parecidas com a do seu Francisco? Deixem nos comentários. Faremos um vídeo especial de histórias reais dos inscritos quando chegarmos na marca de 100 inscritos. Então se inscrevam e não esqueçam do sininho, senão o Saci pode te visitar nessa madrugada. Obrigado e até a próxima noite.